Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai tratar de um tema chamado substâncias e misturas. À medida que a gente vai ampliando nosso conhecimento e se aprofundando nos temas de Química, a gente vai entendendo melhor como que a ciência funciona e as suas aplicações. Então, vamos falar agora sobre as substâncias e as misturas. A primeira coisa que a gente vê na química, uma das primeiras, depois de entender a introdução dessa ciência e falar sobre as grandezas físicas e tudo mais, é a classificar os materiais. Os materiais, eles estão ao nosso redor, nós somos feitos de átomos, de moléculas, e tudo que a gente vê que precisa, tanto para o uso do dia a dia e para a nossa alimentação, são formados por materiais que são substâncias químicas, são compostos, são misturas. Então, por conta dessa grande aplicabilidade do nosso mundo ser formado por tantas moléculas e substâncias e misturas diferentes, que há necessidade da gente estudar esse tema. Então, primeiro, quando um material ele é uma substância, nós dizemos que isso acontece quando nós observamos propriedades químicas, propriedades de grupos e propriedades físicas, por exemplo, como densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade. E essas propriedades elas não variam e elas se repetem para a mesma substância em amostras diferentes. Então, por exemplo, toda amostra de água pura que tiver ao nível do mar, na pressão de 1 atm, deve ter temperatura de fusão 0 grau e temperatura de ebulição 100 graus, 100 graus Celsius. Então, toda a água que estiver nessas condições deverá ter essas características físicas. Isso é uma característica de uma substância. Já uma mistura, ela pode ser descrita pela significativa variação das propriedades químicas de grupos e físicas. Então, por exemplo, tratando ainda do caso da água, quando nós dizemos que a água pura congela a 0 grau e evapora a 100 graus, isso vale para a água pura. Se a gente adicionar, por exemplo, sal à água, a sua temperatura de fusão vai diminuir e a sua temperatura de ebulição vai aumentar. Então, isso já não é mais uma substância, porque dependendo do que nós temos no meio, você altera as propriedades físicas dessa substância. Então, ela já não é mais substância, já é uma mistura. Você já não tem mais um composto apenas. Você tem as moléculas de água e o sal, que é formado por íons. Lembrando que quando a gente vai tratar dessas condições para definir substância e mistura, você deve considerar as mesmas medidas para as amostras. Você não pode tratar de forma diferente, senão você não está tratando com parâmetros adequados os seus dados. Então, cada substância pode ser identificada por esse conjunto de propriedades. Por exemplo, a água, como eu falei. Aí nós temos álcool, oxigênio, gás carbônico, cloreto de sódio, mercúrio, ouro. Então, quando nós temos substâncias, elas têm um conjunto fixo de propriedades que explicam como que essas substâncias se comportam no meio ambiente. E através dessas propriedades você consegue prever algumas outras características que será tratado mais à frente para a gente. Uma forma de conseguirmos explicar melhor as substâncias e as misturas é através de diagramas de fases. O que são diagramas de fases? São gráficos que mostram a evolução da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição de uma substância qualquer. Então, por exemplo, aqui nós tratamos o gráfico de diagrama de fase, diagrama de aquecimento da água, né? Diagrama 1 aqui nesse gráfico. E se vocês observarem aqui, ó, eu tenho a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição em função do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando aqui
os valores de temperatura. Vejam que aqui é 0 grau, a temperatura que a água congela, então abaixo dessa temperatura nós temos a fase sólida. Então tudo aqui é sólido até chegar em 0 grau. Chegou em 0 grau, a água vai começar a entrar em fusão. E aí ela vai permanecer a 0 grau até que todo o gelo, né, toda a água sólida, se transforme em líquido. E aí sim ela vai passar para a fase líquida e aí ela vai começar a aumentar a temperatura. Só para ficar claro, essa temperatura aqui de transição, esse tempo aqui, início da fusão, fim da fusão, ele mantém a temperatura constante. A gente chama isso aqui de patamar. Então aqui está a definição de patamar. Ó. O patamar de um diagrama de mudança de estado é um intervalo de tempo. Ó. Aqui, ó, daqui até aqui eu estou variando o tempo. A temperatura não está mudando, ela não está saindo de lugar. É um intervalo de tempo no qual a temperatura se mantém constante durante a mudança de estado de agregação. Então eu estou no estado de agregação na fase sólida e eu quero passar para a fase líquida. O que é que acontece? Durante esse intervalo de tempo, ele vai passar a mudar de fase, né? Que você vai ter um intermediário, você vai ter as duas fases. Se você observar, por exemplo, quando o gelo está descongelando, a gente tem gelo e água ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece, a temperatura se mantém até que todo o gelo passe para a fase líquida. E a mesma coisa acontece aqui na temperatura de ebulição. Quando a água chega a 100 graus, ela começa a evaporar e até que toda ela passe para a fase vapor, a temperatura não vai ser alterada, vai se manter em 100. E aí depois ela pode aumentar na fase vapor, certo? Esse é o diagrama de aquecimento. Para o resfriamento a gente tem basicamente a mesma coisa, só que o contrário, né? Ao invés de começar aqui no zero, abaixo do zero e aumentar a temperatura, a gente começa acima de 100 graus e vai diminuindo a temperatura. Por exemplo, quando você está cozinhando e a água começa a evaporar lá na panela. Quando ela chega na superfície da tampa, por exemplo, que está numa temperatura menor, ela começa a condensar. E aí começam a formar gotículas de água na superfície da tampa. Então, ali, a água começa a condensar. Então, na temperatura de 100 graus, ela fica na fase vapor e na fase líquida. Baixando mais a temperatura, ela volta para a fase líquida e aí ela vai seguindo o caminho contrário do que a gente viu aqui nesse gráfico de aquecimento, certo? Então, esses gráficos aqui eles são característicos de substâncias. Veja só, nós estamos trabalhando com a substância água. Nós temos também gráficos de aquecimento desse tipo de diagrama para misturas também, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos adiantando aqui. Falando de mistura, quando as propriedades do material elas não são muito bem definidas, quando elas variam de acordo com a amostra, aí nós temos misturas. Por exemplo, aço. O aço é uma mistura de ferro com carbono. O aço ele é mais leve do que o ferro. Por quê? Porque ele não é só ferro, ele tem uma porcentagem aqui de carbono. O carbono é um elemento muito mais leve do que o ferro, portanto, traz essa característica de leveza para o material e, em contrapartida, também mantém uma resistência elevada. Então, é vantajoso porque você pode fazer estruturas de aço carbono que são muito mais leves, principalmente para alguns tipos de veículos. E, além de ser mais leve, ele também é resistente, o que é vantajoso para a indústria. Um outro tipo de mistura, petróleo. Petróleo é um aglomerado de vários tipos de substâncias juntas. Por exemplo, gases como metano, etano, propano e butano, e alguns líquidos, sólidos. Então, é um grande aglomerado de misturas. Quando a gente separa o petróleo, a gente vai ver mais para frente uma outra aula na parte de separação de misturas, aí a gente fraciona o petróleo e separa ele de acordo com as nossas necessidades. Gás propano e butano para usar na cozinha, combustíveis como gasolina, querosene e por aí vai. O granito também é uma mistura, nesse caso é uma mistura sólida,
são um tipo de minerais que são formados por quartzo, mica e feldspato. E dependendo das proporções dos minerais, aí você tem uma variação no granito. E, obviamente, o ar atmosférico, que nada mais é do que uma mistura de vários tipos de gases, principalmente nitrogênio, que compõe a maior parte da nossa atmosfera, uma grande parte também de oxigênio, uma fração de gases nobres, hidrogênio, CO2, outros gases à base de enxofre e nitrogênio, por exemplo. Então, tudo isso, todos esses materiais que nós utilizamos no dia a dia, que pelo menos nós vemos, são formados por misturas. Verificando um gráfico, um diagrama de mudança de estado, como que nós vimos para substâncias, no caso das misturas, a gente tem um diagrama semelhante, mas com leves diferenças. Veja só, aqui no diagrama de aquecimento, por exemplo, nós podemos perceber que quando nós tínhamos uma substância, aqui não havia variação de temperatura de fusão. Então, a temperatura que começava a fusão era a temperatura que terminava a fusão para poder haver a mudança de fase. Entretanto, quando nós temos uma mistura, devido a essa característica de suas propriedades não se manter constante, não ter uma previsibilidade muito boa, você acaba tendo uma variação de temperatura quando nós temos uma mudança de fase. Então, por conta disso, é possível perceber essa curva um tanto acentuada aqui nesse ponto, o que denota essa característica das misturas. Isso acontece tanto na mudança de fase sólida para líquida, quanto na mudança de líquido para vapor. E, obviamente, se acontece no diagrama de aquecimento, também vai ocorrer no diagrama de resfriamento de uma mistura qualquer. Então, é importante saber diferenciar um gráfico de um diagrama de aquecimento ou resfriamento de uma substância e de uma mistura. Nesse caso aqui nós temos mistura. Deixa eu voltar aqui rapidinho para você ver uma substância. Veja aqui, ó, constante, constante, constante e constante. No caso da mistura, ocorrem variações aqui e aqui, tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Ok? Então, nós temos também alguns casos que são casos específicos, por exemplo, mistura eutética e azeotrópica. Quando eu tenho uma mistura eutética, o que acontece é o seguinte: nesse caso, as misturas elas têm uma temperatura de mudança de fase sólida para o líquido constante. Entretanto, há variação na temperatura de mudança do líquido para o vapor. Então, a característica de uma mistura homogênea eutética é exatamente a variação na temperatura do patamar de mudança de fase do líquido para o vapor. Já no caso de uma mistura azeotrópica, acontece o contrário. A variação ocorre na mudança de fase sólida para o líquido. O que é que eu poderia citar de exemplos aqui? Por exemplo, uma mistura de uma liga metálica. Por exemplo, se eu misturar uma liga 40% cádmio e 60% bismuto, a temperatura de fusão vai ser mais ou menos próxima uma da outra, então não vai haver variação, mas a temperatura de ebulição vai ser diferente de uma substância e da outra. Então vai ocorrer essa variação aqui nesse patamar do gráfico. No caso de uma mistura azeotrópica, um exemplo mais comum seria água e álcool. A água congela a 0 grau, entretanto o álcool congela mais ou menos 114 graus negativos. Ou seja, você vai começar a congelar e você vai ter uma variação aí nesse ponto de congelamento, porque a temperatura de congelamento do álcool ela é relativamente baixa, muito mais do que a da água. E por conta disso, devido a essas interações intermoleculares, você vai promover esse tipo de variação aqui num gráfico de mudança de temperatura das substâncias. Então, por agora é só. Daqui a pouco a gente continua com a próxima parte dessa aula. Ok?